Olá! Hoje a gente vai mergulhar num verdadeiro projeto de engenharia da graça. A gente vai entender a soteriologia luterana. Ou seja, como é que, para lutérios e luteranos, a salvação funciona como um sistema, sabe? Super lógico, fascinante, montado peça por peça. Vamos lá então. E olha só, essa citação do Lutero já diz praticamente tudo. É daqui que tudo parte. Ela estabelece o pilar central de tudo. A cruz não é só um evento histórico lá no final da história de Jesus, não. É o lugar onde Deus escolhe se revelar, sabe? E se revelar da forma mais clara possível, virando de cabeça para baixo tudo que a gente esperaria sobre poder e glória. E é exatamente por isso que esse é o nosso ponto de partida. Na teologia luterana, a cruz não é, sei lá, só um símbolo. É literalmente a chave que abre o sistema inteiro. Tudo que a gente vai conversar a partir de agora flui diretamente daqui. Então a primeira grande ideia é essa aqui. A teologia de verdade não é encontrada em ideias abstratas, em filosofias complicadas, não. Ela é encontrada quando a gente olha para o Cristo crucificado. É uma inversão total do que a nossa lógica humana esperaria, né? E aqui está a definição oficial, digamos assim. A tal teologia da cruz é o oposto do que se chama de teologia da glória. A teologia da glória é aquela que tenta encontrar Deus na razão, no poder, na filosofia. Mas a teologia da cruz diz não. O verdadeiro caráter de Deus se revela de forma muito mais clara no seu sofrimento por nós. A partir daí, a teologia luterana faz uma distinção que é, crucial. Existe o Deus que se revelou, que a gente conhece por meio de Cristo e da Bíblia, e existe o que eles chamam de Deus oculto, aquele cujos caminhos são um mistério para nós. O foco, então, é sempre no que foi revelado. É uma forma de evitar especulações sobre aquilo que simplesmente não nos foi contado. É um verdadeiro exercício de humildade teológica. Ok, então como a gente interpreta isso que Deus revelou? Bom, a ferramenta principal para isso é a distinção entre lei e evangelho. E atenção, não se trata só de partes da Bíblia, tipo Antigo e Novo Testamento. São duas palavras, duas formas diferentes de Deus se comunicar, e cada uma tem um propósito totalmente diferente. E a diferença entre as duas é gritante. A lei mostra o padrão perfeito de Deus. E ao fazer isso, ela joga na nossa cara a nossa incapacidade de alcançar esse padrão. A lei acusa, ela condena. Já o Evangelho é o oposto. Ele não exige nada, ele dá. Ele simplesmente anuncia o que Cristo já fez por nós. O efeito de um é o contrário do outro. Mas calma, a lei não é só essa coisa ruim, negativa. Ela tem 3 funções, 3 usos. O primeiro uso é como um freio para segurar o mal na sociedade, manter uma ordem. O segundo, e esse é super importante para a salvação, é o espelho. Ela mostra para a gente o nosso pecado e a nossa necessidade desesperada de um Salvador. E o terceiro uso é o de guia, que ensina quem já crê a viver de um jeito que agrada a Deus. E só para mostrar que essa ideia de lei e evangelho não é uma invenção do Lutero lá no século XVI, olha só essa citação de Santo Ambrósio, um pai da igreja do século IV. A ideia de que a palavra de Deus tem essas duas funções, uma que é como uma espada que acusa e outra que traz o perdão, é algo que tem raízes muito, muito profundas na história do cristianismo. Bom, e tudo isso, a lei que condena, o evangelho que salva, nos leva direto para o coração do sistema, a justificação. A pergunta é simples. Se a lei nos condena, como é que alguém pode ser salvo? A resposta está toda em entender como a graça funciona. A teologia luterana clássica é super sistemática, quase como uma equação. Pensa só. A causa eficiente, ou seja, a fonte de tudo, a graça de Deus. A causa meritória, o que pagou a conta? A obra de Cristo. O instrumento que a gente usa para receber isso? A fé. A causa formal, o que de fato acontece com a gente? O perdão dos pecados. E no fim, a causa final, o objetivo de tudo, a glória de Deus. Tá vendo? Cada peça se encaixa perfeitamente. O ponto mais importante aqui é entender o papel da fé. Mas o que é a fé, afinal? Essa metáfora das mãos é perfeita. A fé não é o trabalho que a gente faz para ganhar o presente. Não. Ela é só a mão vazia que se abre para receber o presente que já está sendo oferecido. É algo totalmente passivo, receptivo. Isso nos leva a mais uma distinção importante, a justificação objetiva e a subjetiva. Pensa assim, a justificação é objetiva porque o que Cristo fez na cruz foi pelo mundo inteiro. O perdão foi conquistado e está lá,
disponível para todos, ponto. Mas ela também é subjetiva, porque esse perdão universal precisa ser recebido pessoalmente por cada um através da fé. Uma boa imagem para isso é a de uma fonte. Imagina uma fonte de água jorrando no meio de uma praça para todo mundo. A água está lá, abundante, para todos, mas só mata a sede quem vai até lá e bebe, certo? A fé é esse ato de beber. A graça é universal, mas o benefício é para quem a recebe. E agora a gente chega num assunto que, nossa, costuma dar um nó na cabeça de muita gente: a predestinação. Só que no pensamento luterano, a ideia não é causar medo ou ficar especulando quem vai e quem não vai para o céu. Pelo contrário, a doutrina existe para trazer conforto e segurança para quem crê. E a pergunta que não quer calar é essa aqui. É a pergunta de $1 milhão, né? Se a salvação é um presente, se é tudo pela graça, por que nem todo mundo é salvo? A doutrina da predestinação tenta lidar com essa tensão, olhando para o que a Bíblia diz sobre isso. Para entender a visão luterana, a gente precisa olhar para 3 características. Primeiro, ela é incondicional, não depende de nada em nós, só da graça de Deus. Segundo, ela é ordenada. Deus não age no vácuo. Ele usa meios, como a pregação da palavra e os sacramentos, para chamar as pessoas. E terceiro, o ponto mais crucial, é uma predestinação simples. O que isso quer dizer? Quer dizer que a Bíblia ensina que Deus elege para a salvação, mas não que ele elege ou predestina alguém para a condenação. Essa citação do Jordan Cooper ajuda a clarear as coisas. A ideia é que Deus não predestina uma pessoa a ser incrédula. O que ele predestina é a punição como consequência da incredulidade, de quem rejeita o evangelho. Percebe a diferença? A responsabilidade por rejeitar a graça é da pessoa. Já a salvação, essa é 100% mérito de Deus. E é aqui que a gente volta para aquele conceito lá do começo, o Deus oculto. Aquela pergunta final. Sabe? Mas por que Deus salva essa pessoa e não aquela? Essa pergunta nos leva exatamente até a fronteira do que foi revelado. A teologia luterana diz, olha, onde a Bíblia se cala, a gente também tem que se calar. A gente confia que Deus é justo, mesmo sem entender todos os seus porquês. Então, no fim das contas, como é que tudo isso se junta? O objetivo é dar certeza para quem crê, mas, ao mesmo tempo, respeitar o mistério de Deus que a gente nunca vai conseguir entender por completo. Então, vamos amarrar as pontas. Primeiro, a salvação é um fato objetivo, algo que Cristo já fez pelo mundo. Segundo, a fé é um instrumento que o próprio Deus nos dá para a gente receber essa salvação. E terceiro, a predestinação funciona como um conforto, uma garantia de que a nossa salvação está nas mãos seguras de Deus e não nas nossas. Tá, mas e aí? Como é que alguém pode ter certeza de que é um eleito? A resposta, segundo Walter, não é ficar olhando para dentro de si, tentando achar um sinal. A certeza vem a posteriori, ou seja, depois. Ela é encontrada quando a pessoa olha para as promessas do Evangelho e percebe, eu acredito nisso. A própria fé, que é um presente, se torna a evidência. No final, todo esse projeto, toda essa estrutura teológica tem um único e grande objetivo: tirar os nossos olhos de nós mesmos, dos nossos esforços, dos nossos sentimentos, da nossa força de vontade e fixar o nosso olhar na única coisa que importa, a obra que Cristo já completou na cruz. E isso tudo nos deixa com uma pergunta para a gente pensar, né? Se a salvação é uma promessa objetiva, algo que foi feito completamente fora da gente, como é que isso muda a nossa vida na prática? Como essa liberdade, essa segurança transforma o jeito que a gente vive? É uma pergunta e tanto para a gente continuar pensando. Valeu por acompanhar esta análise com a gente.